Vamos dar continuidade ao Siman Taf Reish Chavav, no Seif Beit. Im katzat hailan leachshiro veliot uatzmo measichuch kasher veu shenanenu sheigba kol echad levado umanicho vechozer magbia v'havero manicho im lav psula mishum taseh velo minasui. Se a pessoa ali cortou a árvore que está em cima da sucá, ele misturou as plantas, as folhas e os galhos dessa árvore no teto da sucá, ele vai ter que fazer um movimento nesse schar para não ser considerado um schar que está merrubá na terra. Ou seja, a gente sabe que as folhas, plantas que estão ligadas à terra, mekablim tumá, recebem tumá e não servem como teto de sucá. Então essa árvore ele cortou o tronco, cortou os galhos, tirou a ligação dela com a terra, mas como ela já estava grudada nesse telhado, então há necessidade de movimentar esse telhado, colocando e tirando, como a gente viu aqui no Shulchan Aruch. Se ele não fizer isso, é considerado pasul, esse schar, por causa de taseh velo minasui. Taseh velo minasui é uma regra muito conhecida, na qual a gente tem que fazer a mitzvah desde o seu princípio. Ou seja, temos que construir a sucá primeiro as paredes e somente depois colocar o teto. Se a gente colocar tudo de uma vez, ou seja, se a sucá, vamos supor, o famoso exemplo que a gente tem, é num caso de um gadish, você tem uma montanha de plantas e você vai cavar um túnel dentro dessa montanha, um buraco, então você não está construindo a sucá, aquilo já está meio que pronto. E, na verdade, é taseh, a gente tem que fazer a sucá, velo minasui, não de algo já pronto, já de algo fabricado. Então, a mitzvah é da gente fazer a mitzvah. Então, o teto, se ele está misturado com a árvore, que ela estava já psulá, porque estava ligado na terra, não adianta só você cortar a árvore, não vai estar kasher essa sucá. Porque é como se você já tivesse feito algo já pronto. Tem que refazer essa sucá. E refazer, no sentido da halakha, é levantar e abaixar o teto. Como a gente vai ver agora no Mishnah Berurah, a explicação. Fala Mishnah Berurah, no Seif Katan Yud Gimel. Im katzat, se a gente cortou, retzolomar, af shemitchilat idla ailan ala sukkah leschach bo lechav eschach pasul de mechubaru. Ou seja, se nasceu essa planta em cima da sukkah e essa planta foi para que fosse transformado num teto, tá psulá essa sukkah, porque está ligado à terra. Lo mikrezet asevelo minasui kevan shebela basof ktzatzot leshem sichuch. Então, Rava e Asiá. Agora, a partir do momento que você corta essa árvore, você corta esse tronco, esse galho, o Mishnah Berurah fala que isso aqui não é taseh velo minasui, porque o fato que você já cortou é como se você estivesse fazendo a própria sukkah merhadash, desde o seu princípio. Vekasher. A fila em shum schach, mesmo que não tenha nenhum outro schach lá naquela sukkah, somente essa planta. Mas só cortar o tronco não é considerado que você fez a sucá por completo. Porque você não cortou antes daquilo crescer dentro do schar. Por isso a gente tem que mexer no teto da sucá. Depois que a gente cortou os galhos, tem que mexer no teto da sucá. É como se naquela hora a gente estivesse colocando o teto da sucá. Então é muito importante mexer no teto da sucá. Yudalet, Seif Katan Yudalet, o manichó. A gente falou que tem que colocar cada uma em uma. Leshem tzel, tem que ter a kavaná, que aquilo está sendo colocado para a sombra. Vem tzarelechó leshem sukkah. E sim leshem tzel, somente com a condição de que a gente esteja pensando na sombra dessa sukkah. Im tahav ihor shel ilan be'aretz im anafim ve'alim arbe leshem tzel ala sukkah kasher. Se você fincou um galho muito grande no chão, e esse galho ele é alto ao ponto de que as suas folhas vão formar o teto dessa sucá, e você fez isso de tzel, kasher. Se você não fez isso para tzel, fez por um outro motivo, e chegou na época de sucá, você vai querer fazer isso de tzel, não vai poder, porque é considerado taseh velo minasui. Você tem que fazer algum tipo de movimento nesse galho. Vem mishrish afilu tahav leshem tzel pasul mishum mechubar. Agora, se aquilo enraizou, pior ainda, porque vai ser considerado um teto mechubar que está ligado no chão, na terra, e a gente sabe que mekabel tumá.
Vamos ver agora o Lashon do Remá. Hagá, aval mutar לעשות סוכה תחת מחובר או בית ולהסירו אחר כך ולא מקרה יתעשה ולא נשוי הואיל ואין הפסול בסכך עצמו. Fala o Remá, é permitido fazer uma sucá embaixo de uma árvore ou de algo que está ligado à terra ou dentro de uma casa e depois tirar o telhado ou tirar essa árvore. E não é considerado tassev v'lo nasui porque o próprio teto em si da sucá está kasher. Vamos ver o Mishnah, a explicação. ולא מקרה יתעשה, רצו לומר, בבזה אין צריך לענה השכר מחדש. ודע דבדין זה מודים כולי עלמא, que todo mundo concorda que não precisa misturar, que não precisa movimentar o schar da sucá. Vamos ver agora o Seif Gimel. העושה סוכה למטה בבית תחת הגג שהסירו הרעפים, אף על פי שנשארו עדיין העצים הדקים שרעפים מוליכים עליהם כשרה. Uma pessoa fez uma sucá dentro de uma casa, dentro de um lugar que já estava coberto, e ele tirou as telhas dessa casa, tirou o telhado, ficou somente umas ripinhas que apoiam essas telhas, está kasher. Fala o Remá, Hagá, וכן מותר לעשות הסוכה תחת הגגות עשויות לפתוח ולסגור, ou מותר לסוגרם מפני הגשמים. Também tem sucot que são feitas embaixo de um telhado que se costuma abrir e fechar, né, como se fosse uma telha que ela se movimenta. E mesmo que a gente fechou essa telha por causa das chuvas, vai estar kasher. Velazol, lepotchan, veafilo, bem yontov, shari, lisogran, mesmo no yontov vai ser permitido fechar, o lepotchan e abrir. Im yesh lahem tzirim, shesoger, upotea baen, ein bazel lo mishum stira. Binyan ohel, não vai ter nenhum problema de ohel, de fazer uma tenda, a proibição de fazer uma tenda no yontov. Velo mishum tasev lo minasui, nem de tasev lo minasui, rak sheizair, shelo yeshev, tachtehem, kishen segurim, sheaz asukah psulah. Somente não vão poder comer embaixo do telhado que aquilo na hora que estiver tampado. Vamos ver interessante essa alahá no Mishnah Brurah, no Seif Katan Tetzain. Aitzim adakim shekorim latish, ou seja, essas ripinhas são pequenas, chamadas aqui na linguagem de latish, são ripas, que sobraram depois que eu tirei as telhas. Ainda assim, a sucata kasher embaixo desse telhado, contanto que eu tirei as telhas. ואפילו לישב, סעיף קטן י"ז, ואפילו לישב תחת העצים עצמן, אף על פי שהם שכר פסול שרי. Mesmo que eu estou sentado embaixo dessas ripas, vai estar kasher. לא נקבעו בגג לשם צל, אלא כדי לתת להם הרעפים, porque essas ripas não foram colocadas ali para fazer uma sombra naquela casa. Aquelas ripas foram colocadas como um apoio para as telhas. Então, aquele apoio não é considerado um telhado, então eu posso sentar embaixo dessas ripas, dentro da minha sucá. מכל מקום, כיוון שעשה מעשה והסיר הרעפים לשם עשיית סוכה לצל, הרי זה כאילו עשה מעשה בגוף העצים והתקנה לשם סוכה ונתחשרו. Já que eu tirei as telhas para fazer aquele telhado kasher, então isso aqui já é suficiente. אבל אם לא הסיר הרעפים כדי לעשות שם סוכה אלא כך הייתה מקודם בנויה בלא גג, כיוון שלא עשה שום מעשה בגג לשם עשיית סוכה לצל, em que em cima o acorot, passou mamash. Agora, se eu não tirei essas telhas, já não tinha essas telhas, só tinha essas ripas em cima da minha sucá, então essas ripas são consideradas um teto, então eu não vou poder sucá. Essa sucá vai estar psulá. Vinok moshkatav seifalo gabei ilan ve'anu shekol she'nascha kasher arbe. É considerado como se estivesse sentado embaixo de uma árvore. Achem natem menu kishura itzim adakim meitzei alechem ve'adain tzel sucá mirubá mehamatal passou. Ou seja, mesmo que essas ripas são fininhas, tem que tomar muito cuidado. ויש מאחרונים שהמחמירים בזה וסומים בכל גבני בעינה שאפילו מן התל נגד העצים יישאר צלתה מרובה מהמתה, אכן באמת בסתם סוכות כמו שלנו שרגילים לכסות כל הסוכה בוודאי, בכל גבני יישאר צלתה מרובה מהמתה, וכאשר אכן כדי לצאת ידי כל הספקות יראה שיהיה רווח בין העצים הדקים בין אחד לחברו כשהוא ג' טפחים. Importante que essas ripas fininhas que estão em cima da minha sucá, elas estejam distantes uma das outras, pelo menos gimel tfachim, que muitos posquim são rigorosos com relação a essa lei, para que essa ripa não seja considerada um telhado em cima da minha sucá. Então, novamente, uma sucá foi construída embaixo de um teto, esse teto se tirou as telhas e ficou somente as ripas. Então, é importante para ela derrubar, sem nenhum problema, essas ripas têm que ser fininhas e tem que ter um espaço de shalosh tfachim entre elas. Echozé dafka kishose sucá lemata hatagag. Avalim משחק על גבי הלטיש, אף על פי שאין סמוכים זה לזה בפחות משלושה טפחים, הרי זה כשרה. והנה אומרים כאן לבוד, שיצרפו כל העצים ויהיו מתנשם כעץ אחד, רחב מסחר פסול יותר.
מידת טפחים, שהוא פסול הסוכה כמובא בסימן תרל"ב, כיוון ששיחה קשה מונח ביניהם, אין מצטרפים. Agora, se você usou essas ripas para ser o apoio do schar da minha sukkah, não vai ter problema, vai estar kasher, e mesmo que essas ripas elas vão estar próximas, mais de 3 tefachim uma das outras, não é considerado din de lavud. Lavud é uma halachá Moshe Sinai, em que quando há um espaço menor de 3 tefachim entre uma ripa e outra, a gente considera que aquele espaço não existe, como se tivesse totalmente tudo fechado, mas nesse caso a gente não vai considerar halachá Moshe Sinai, já que a gente apoiou o nosso telhado sobre essas ripas, então aqui a gente não considera. Seif Katan Yud Het. Falamos Tahat Agagot Asuyot, falamos no Mishnur Emá, Chen Mutar Asot Asukah Tahat Agagot Asuyot Liftor Belisgor, em relação ao telhado que dá para abrir e fechar. Etzonomar, Afilo Beod Shen Segurot Velom Ikritase Velom Minasui, mesmo que eles ainda estão fechados, que Nerilebe Seif Beit Behaga, Verdade Databar, Leachmir Bazesh Tziliftor Lotogag Kodem Shem Basacher. É importante abrir esse telhado antes de fazer o schach. Vechen Esquima Magin Abraham Eliyahu Rabbah Shagatarie Veim Shachar, o mini ashar, beod sheus agot segurot, sai liftov agot ganea kol schar. Agora, se a pessoa fez uma sukkah embaixo desse telhado móvel, que abre e fecha, vamos supor que esse telhado estava fechado, e a pessoa fez a sukkah. Então, fala o Mishnah que é importante abrir esse telhado e mexer no schar novamente. Lógico, o ideal é colocar somente o schar da sukkah a partir do momento que aquele telhado está aberto. Ou seja, agora se a pessoa fez com aquele telhado fechado, ele esqueceu de abrir, fez e colocou o schar da sukkah, ele vai ter que abrir esse telhado e mexer em todo o teto da sukkah. Se ele colocou o telhado, colocou o schar sobre esse telhado, e depois ele tirou as telhas, passou lekuleava. Porque esse schar foi colocado em cima de telhas, e não é considerado uma sukkah ali. Então nem adianta tirar as telhas para leachshir essa sukkah. Seif Katan Yutet, Velachzor Lepotchan, falamos que temos que voltar e abrir esse telhado, Vezé, Mutar, Afila Data Machmirim, Aniskar Lei, que mais nascer mitchat emechir dechano, Shepatah, Hagag, Kodem Shesicher, Deav Shebeet, Shaya, Sugura, Mikre, Sukkah, Psulav, que Moshe Katav Aremah, בסוד דבריו. מכל מקום אין זה בכלל תעשה ולא מנעשוי, להביא דומה כאילו פירס עליה סנים וחוזר בנות לב. Agora, de qualquer maneira, o ideal é bemet abrir o telhado da sukkah e fazer o telhado da casa, fazer o schar com o telhado aberto. Se fez com o telhado fechado, de novo, abre-se o telhado e se levanta galho por galho do schar da sukkah. Seif Katan Chav, vim yesh lahem tzirim shesoger poteach, tzirim de raiva que petach, bem laim tzir shari, aledei akub. Quer dizer, se tem alguma maneira da gente levantar esse schar, é melhor. Vim maya kol hashanak vuim mismarim, shepitchat tehada asura min hatorah, veshechach lepotchan, deshkinisa yotov, im shal lepotchan aledei kum, bein lo sukkah, acheret belel yotov. Vamos supor que esse telhado ele está batido com prego, e chegou no Yotov, a pessoa esqueceu de abrir. Como que ele vai fazer? Será que pode chamar um goi para tirar esses pregos no Yotov e poder abrir esse telhado na qual ele está sentado? Mishum Shvut Makom Mitzvah, aqui parece que sim é permitido, já que é uma proibição rabínica e Letzorah Mitzvah vai poder. Mas de qualquer maneira, vamos supor, se a gente pediu no Yotov para um goi ele fazer o schar dessa sukkah, se não tem outra maneira, não tem outra sukkah, o primagadim fica na dúvida, vesien leorot eter halil ali etzarih yom bechol zel de kanishon. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado com isso aqui, não é tão simples essa halakha. Venim b'uchrei Yaakov, mashakatab bazeh, veim u adain ben hashemashot, ele de badai shlakel bazeh alidei Yaakov. Se ainda ben hashemashot, entre o pôr do sol e a saída das estrelas, através do goi é permitido ou tirar com pregos esse telhado para poder o schar ficar direitinho, ou de qualquer maneira colocar telhado de uma sukkah no Yom Tov. Seif Katav Kaf Alev, que a gente falou que não se deve sentar embaixo desse telhado, Shelo Yeshev, Dehave que Yoshev Sukkah Shebinyan Toch Habayit, porque é considerado como se estivesse sentado numa sukkah dentro da casa. Vetzari Leizael Shiu Agagot Niftachim Eitev, Lamod Begubah Beshevei Imad Fanot, Velo Ayum Mutem Ktsat Al Aschar,
שהם מוטים קצת אף שלא יהיה בשיעור גדול ושתפסה הסוכה מחמת זה, מכל מקום יהיה צליל לזה שלא יושב במקום זה הגג, משופע ומטה על הסכך. Quer dizer, esse telhado que está em cima do meu schach, é importante que ele esteja totalmente aberto para que a gente possa cumprir a mitzvah da sukkah. כתב מגדים בסוף סעיף תרמ"ד מזוזה בסוכה פטור, e em relação a mezuzá, a sukkah é pturá, ela está isenta de mezuzá, o mashma chedesh של כל השנה, שדר בו תמיד בסוכה מסיר הגג, אפילו אחי בסוכות פטורים, שבשיבת ימים לאו כבי מקרי, mesmo que é um quarto em que você tira o telhado e coloca o schar de uma sukkah, ali é considerado tapatur, porque é considerado uma cabana de 7 dias e não é considerado algo fixo, e a mezuzá só é colocado num ambiente onde tenha 4x4 amot e que ele seja fixo. O Mishish Losh Nechadarim Zé Levlim Zé, Imoler Mechadro Lessuká, Patah Sukkah Tzemizá Mishum Chadro. Agora, se é um quarto que dá para o açúcar, onde ele vai fazer, nesse quarto vai precisar de mezuzá. Imoler Misuká Lechadro, Binyan Sheapetah Hu Mecheder Açúcar, Ishlom Shehavu Mezuzá Bepetah Besuká, Pachot, Apatua Derishut Arabim, Kedome de Havekebei Tashá. E também do mesmo jeito, da açúcar para esse quarto vai se colocar a mezuzá, porque é considerado como se fosse um caminho, um recinto para o outro. De qualquer maneira, essa alahá deve-se consultar uma autoridade rabínica para que se oriente em relação a colocar a mezuzá. De qualquer maneira, de uma maneira geral, Sukkot não são hayavot de mezuzá. No próximo shiur, vamos começar o Siman Tav Reish Chaf Zayin.